No capítulo anterior, Jacó, que é Israel, ele pede para o seu filho José enterrar ele na terra de Canaã e faz ele prometer que isso aconteceria. Bem, José, evidentemente, promete isso para o seu pai. O que vai acontecer? Muito tempo se passou e esse capítulo que nós estamos, capítulo 48, diz o seguinte, que Jacó vai adoecer. E aconteceu depois dessas coisas que alguém disse a José, eis que o teu pai está enfermo. Então tomou consigo os seus dois filhos, Manassés e Efraim. A narrativa está na ordem de nascimento, porque José teve dois filhos, Manassés e Efraim. E alguém participou a Jacó e disse, eis que José, teu filho, vem a ti. Esforçou-se Israel e assentou-se sobre a cama. Bem, essa expressão está na Septuaginta da seguinte forma, esforçou-se Israel e esteve sob o seu bordão, como está escrito em Hebreus. Se você procurar em Hebreus capítulo 11, verso 21, vai falar que Jacó esteve sob o seu bordão para abençoar os filhos de José. E Jacó disse a José, o Deus Todo-Poderoso El Shaddai me apareceu em luz, que é a cidade de Betel, na terra de Canaã e me abençoou. Então ele começa a falar da bênção que ele recebeu, certo? E me disse, eis que te farei frutificar e multiplicar. Essa bênção frutifica e multiplica, ela vem desde Adão, passa por Noé, chega em Abraão, Isaac, Jacó, e agora Jacó está explicando por que ele vai abençoar José com tanta bênção, porque ele recebeu essa bênção. Ele me disse, te farei frutificar e multiplicar, e tornar-te-ei uma multidão de povos, uma multidão de nações. Veja que a promessa que estava sobre Jacó, sobre Abraão, Isaac e Jacó, você pode ver essa lista aqui, ó. Abraão recebe promessas, Isaac também e Jacó, e agora também os filhos de José, José vai receber isso através de seus filhos, recebem uma promessa de que se tornariam uma multidão de povos, uma multidão de nações. Bem, como que Abraão se tornaria uma multidão de povos? Deus fala com Abraão, de ti vai sair uma nação, isso é Israel. Uma multidão de nações vão surgir de você. E esse capítulo vai explicar claramente como que Deus usa do seu mistério para que uma multidão de povos surgisse de Abraão. Reis descenderiam de Sara, a Bíblia diz isso. Vamos lá. Te tornarei uma multidão de povos e darei essa terra à tua descendência depois de ti em possessão perpétua. Isso quando ele estava em Canaã. Porque agora ele está no Egito, não é isso? Agora, pois, os teus dois filhos, olha o que ele está falando para José. Veja bem, Jacó está no seu leito, encostado sobre o seu bordão, e aí ele está conversando com o seu filho José, o seu filho amado, o seu filho primogênito de Raquel. Lembra disso? A mulher que ele amava. E ele fala, só que tem um detalhe, ele veio com os dois filhos, com Manassés e Efraim. Aí agora Jacó olha para aqueles dois meninos, e olha que interessante, Manassés significa faz esquecer. Por quê? Porque Deus fez José esquecer de todo o sofrimento que ele passou, né? E agora ele estava honrado no Egito, fez esquecer. José significa dar mais, multiplicar, aumentar, né? Mas o filho Efraim, depois que Deus fez ele esquecer dos seus problemas, o que Deus fez? Ele duplamente frutífero. O significado de Efraim é duplamente frutífero. Olha que significado interessante. Se José é dar mais, é multiplicar, o filho dele significa duplamente frutífero, ou seja, multiplicar ainda mais. Agora Jacó está para plantar uma bênção sobre José. Ele olha para os dois filhos e ele observa que um deles tem um nome muito especial. Você vai depositar a sua bênção sobre alguém. Pensa bem, no plano espiritual. Uma pessoa tem um nome, faz esquecer, e a outra tem duplamente frutífero. O que é que vem na sua mente? Eu vou plantar onde vai multiplicar duplamente. É isso que esse capítulo vai falar, e isso tem uma riqueza enorme. Agora, olha a expressão de Jacó, porque ele não fala da maneira que o primeiro verso diz. Quando José traz os seus dois filhos, ele traz Manassés e Efraim, na ordem de nascimento. Mas quando José vai falar sobre isso, ele fala assim, agora, pois, os teus dois filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, ou seja, esses dois meninos nasceram lá no Egito, não em Canaã, ele fala assim, eles são meus.
Agora Jacó toma esses filhos de José, adota eles e fala: seus 2 filhos são meus. E ele fala assim, mas aí ele fala: são meus como Rúben e Simeão. Olha que interessante. Quem é Rúben e Simeão? São os 2 primeiros filhos de Israel. Ou seja, o primogênito Rúben e Simeão, o segundo. E ele está falando o seguinte, olha a forma que ele fala: agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus, Efraim e Manassés. Ele não fala Manassés e Efraim, mas ele fala Efraim e Manassés. Ele inverte a ordem. E ele fala: Efraim e Manassés serão meus como Rúben e Simeão. Ou seja, ele coloca Efraim no lugar de Rúben como primogênito dentre as 12 tribos de Israel. E ele coloca Manassés como Simeão, como o segundo em autoridade. Olha que interessante isso. Efraim, então, se torna o líder, o cabeça, o primogênito dentre as 12 tribos de Israel. São meus como Rúben e Simeão, mas a tua geração, José, que gerarás depois deles, será tua. Segundo o nome dos seus irmãos serão chamados na sua herança. Por isso você viu que Manassés e Efraim recebem tribos com nome lá em Israel, tá ok? E assim José recebe a sua porção de herança por meio dos seus 2 filhos que foram adotados pelo seu pai. E é interessante demais essa explicação que Jacó está dando aqui para justificar o porquê que vai aparecer o nome desses 2 rapazes que agora são filhos adotivos, eram netos, passaram a ser filhos legítimos de Jacó. Inclusive, eles foram exaltados a um nível muito superior. Por quê? Porque, se você lembrar, José é o filho primogênito da esposa que Jacó queria, que era Raquel. Lembra que a Leia foi jogada para que ela fosse mulher de Jacó? Ele foi enganado por Labão, mas agora ele se lembra: olha, Raquel, a sua mãe, que eu amava. Ele vai falar no verso 7 o seguinte: vindo, pois, eu de Padã Arã, morreu-me Raquel no caminho, na terra de Canaã, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, e eu a sepultei ali, no caminho de Efrata, que é Belém. Beit-Lehem é o nome da cidade de Belém, que significa casa do pão. E Israel viu os filhos de José e disse: quem são esses? Olha para você ver. Lembre-se que Jacó está com uma visão muito ruim, ele já está bem velho, e ele vê os 2 filhos e fala: quem são esses aí? E José disse a seu pai: esses são os meus filhos, que Deus me tem dado aqui. E ele disse: peço-te, traz-me aqui para que eu os abençoe. Veja bem, Jacó sabia que ele estava próximo de morrer. Como que é aplicada a bênção? Primeiramente, você abençoa, se você tem muitos filhos, você abençoa o primeiro filho, você abençoaria o primogênito, tá certo? Por isso que no capítulo 49, você vai ver, ele começa a abençoar Rúben, só que antes de abençoar Rúben e Simeão, eu não sei nem se aquilo pode se chamar de uma bênção, é mais um puxão de orelha. Ele faz o quê? Ele abençoa primeiro aquele que ele colocou em primeiro lugar, Efraim e Manassés. Traz eles aqui para que os abençoe. Os olhos de Israel, no verso 10 diz: porém, estavam carregados de velhice, já não podia ver, e fê-los chegar a ele, e beijou e abraçou os 2 meninos. Israel disse a José: eu não cuidava ver o seu rosto, e eis que Deus me fez ver também a sua descendência. Então José os tirou dos joelhos do seu pai. Quando esses meninos se aproximam do seu avô, quando Manassés e Efraim chegam lá que ele vai abençoar, eles se sentam no colo do seu avô. E aí o que acontece? É como se fosse uma sessão de adoção, né? Então, como você senta ali eles no colo, só que eles já eram bem grandes. E ele abraça esses meninos e ele abençoa esses meninos. A Bíblia fala que ele beijou eles e os abraçou. Então, ambos estavam ali sentados no colo do seu avô, que agora os adotou como pai. E aí fala o seguinte, no verso 12: então José os tirou dos joelhos do seu pai,
Olha o que José faz. E inclinou-se a terra diante da sua face. Ele colocou o nariz no chão. A expressão literal é essa. Aí ele vai e agradece, né? Porque os seus filhos foram amplamente abençoados. Aí fala assim, tomou José a ambos. José pega os dois filhos. A Efraim, a sua mão direita, a mão direita de José, e que daria a esquerda de Jacó, e Manassés, a sua mão esquerda, a direita de Israel, e fez chegar a ele. Ou seja, o que ele está fazendo? Ele pega o maior e coloca na mão direita do seu pai, que é onde viria a maior bênção, vem da mão direita. O menor, ele coloca na mão esquerda do seu pai. Qual que é a intenção de José? Fazer justiça à primogenitura. Ou seja, a intenção de José é que quando Jacó fosse abençoar, ele fizesse o seguinte, ele colocasse sua mão direita sobre a cabeça de Manassés, que é o maior, o mais velho, e a sua mão esquerda sobre o menorzinho, que é Efraim. Tá certo? Só que ocorre o seguinte, quando Jacó vai abençoar os dois, vamos ler. Mas Israel estendeu a sua mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, que é o menorzinho. Então ele faz isso aqui, ó. E aí ele fala assim, que era o menor, e a sua mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos propositadamente, não obstante Manassés ser o primogênito. Então, mais uma vez, nós vemos aqui na Bíblia que o primeiro, ele acaba perdendo a primogenitura para o segundo. Isso aconteceu entre vários homens, né? Vamos começar ali. Por exemplo, Ismael e Isaque, Esaú e Jacó, né? Isso acontece, inclusive, com o próprio José, que foi o primogênito de Raquel, em detrimento de Rúben, que é o primogênito de Leia. E você pode conferir isso aqui, ó, em 1 Crônicas, capítulo 5, versos 1 e 2. O próprio José passa à frente de Rúben. Afinal de contas, ele seria o primogênito de todos, porque, na verdade, Jacó queria era a Raquel. E aí você vê acontecer isso com Zerá e Pérez, você vê isso acontecendo sempre trocando o primeiro pelo segundo. O que acontece? Manassés, então, que é o maior, Jacó faz a seguinte forma na hora de abençoar. Ele coloca a mão direita, que é a mão da maior bênção, sobre o menor, que é Efraim. E a mão esquerda ele coloca sobre o maior, que é Manassés. Quando ele faz isso para abençoar, José não gosta, José não percebeu. Foi a única vez que nós vemos José ter uma mensagem assim de incômodo com determinada situação, com determinada pessoa. Então eu falo assim, e abençoou a José e disse, o Deus, e ele está abençoando os meninos com a mão cruzada, o Deus em cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou, e ele está ministrando a bênção com a mão cruzada, em forma de cruz, em cima dos meninos. O Deus que me sustentou desde que eu nasci até esse dia, o anjo que me livrou de todo o mal, é o anjo do Senhor, esse aqui é o próprio Deus. Abençoe esses rapazes, veja que não eram meninos ainda, já estavam por faixa de 22 a 24 anos, e seja chamado neles o meu nome. Só dele falar isso aqui é uma grandeza enorme. E o nome dos meus pais Abraão e Isaque. Eles agora se tornam patriarcas. É isso que é uma riqueza muito grande. Seja chamado neles o meu nome e o nome dos meus pais Abraão e Isaque. José é um dos patriarcas. Abraão, Isaque, Jacó e José. Tá? Mais à frente, em Atos, nós vamos ver também que Davi se torna um dos patriarcas da nação. Seja chamado neles o meu nome, o nome dos meus pais Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes, em multidão no meio da terra. Talvez a sua versão não está escrito multipliquem-se como peixes, mas o termo hebraico é um termo dagar. Se você quiser conferir, você tiver acesso ao texto hebraico, em Números capítulo 11, verso 22, também vai falar de peixes. Pega lá e você vai ver a raiz dessa palavra. Essa expressão é interessante, deixa eu pegar um comentário que eu tenho aqui. Eu tenho uma tradução de André Churaqui e ele vai explicar o seguinte, eles empeixarão, olha que expressão,
A palavra deriva de dagar, né? Peixe. Este apax, ou seja, uma palavra que é única naquele idioma, significa tornar-se tão fecundo e numeroso como os peixes do mar. Então, essa expressão multiplicar-se aqui, aplicada, que eles multipliquem-se como peixes, essa expressão só pode ser aplicada em multiplicação de peixes. Não é aquela multidão normal, é a multidão de peixes. Então, o que ele está falando aqui é extremamente profético. Como Hebreus vai falar que ele está na galeria dos pais da fé, né? Em Hebreus 11, você vai ver isso aqui em Hebreus 11, 21. Essa narrativa que ele está tendo aqui no verso 16 é uma narrativa profética para o futuro. Então ele está falando assim, que eles multipliquem como peixes no meio da terra. Percebe? Peixe multiplicar na terra, peixe não deveria multiplicar no mar, mas isso é lindo. Veja bem, por que isso é lindo? José não entendeu a ação espiritual dele. Ele pega a mão direita e põe no menor, e a mão esquerda ele põe no maior. Por que ele fez isso? Ele está ministrando a maior porção da bênção sobre aquele que seria duplamente frutífero, significado de Efraim. É claro, ele não vai ministrar a maior parte da bênção naquele que significa esquecimento, faz esquecer. E aí ele percebe como que Deus está dirigindo a história, ele ministra a maior porção de bênção e fala, olha, vai multiplicar como peixe no meio da terra, vai crescer muito. Mas aí José tenta consertar a bênção. Vendo, pois, José que seu pai punha a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos e tomou a mão do seu pai, ele interrompe. Ele pega a mão do seu pai para transpor, para passar sobre a cabeça de Efraim à cabeça de Manassés. Ele tenta interferir. E José disse ao seu pai, não assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe a tua mão sobre a sua cabeça. Põe a mão sobre Manassés. Mas o seu pai recusou e disse, eu sei, meu filho, eu sei. Este, olha para você ver, também ele, Manassés, será um povo. Olha que mistério. Ele será um povo. Contudo, o seu irmão menor, que é Efraim, será maior do que ele. Aí ele já cruzou as mãos e fez o quê? Passou Efraim na frente de Manassés. É interessante porque você vê aqui uma mensagem da cruz, quando ele cruza as suas mãos. E na cruz acontece o que? Esses meninos que foram nascidos no Egito, né? Agora isso aponta para aquele velho homem que era uma velha criatura e se tornou nova criatura. Você vê que o segundo, que é a nova criatura, ele passa na frente do primeiro espiritualmente. É interessante porque Deus faz isso conosco. O velho homem não fica no lugar na primogenitura espiritual. Quem fica é o novo homem, que é a nova criatura. E veja bem que interessante. Ele fala, ele também será um povo, Manassés será um povo, contudo seu irmão será maior do que ele. E ele fala assim, e a sua descendência será uma multidão de nações. A descendência de Efraim não se tornaria apenas uma tribo em Israel. Você vai começar a compreender o porquê é que acontece uma divisão nas 12 tribos de Israel. Porque Deus havia prometido que Efraim não seria apenas uma tribo, mas que ele seria uma multidão de povos. E ele fala, será uma multidão de nações. Olha o que ele fala. Multipliquem-se como peixes, uma multidão de nações. Eu vou terminar a leitura, que está terminando. Assim os abençoou naquele dia, dizendo, em ti, abençoando os filhos, abençoará Israel, dizendo, Deus te faça como Efraim e como Manassés. E pôs Efraim diante de Manassés, ou à frente de Manassés. Depois disse Israel a José, eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará tornar para a terra dos vossos pais. Ele profetiza que o povo sairia do Egito e voltaria para a terra de Canaã. E eu tenho dado a ti, a José, um pedaço de terra a mais do que os teus irmãos. Porque tomei com a minha espada e com o meu arco da mão dos amorreus. Olha que coisa linda aqui, irmãos. Ele fala que Efraim se tornaria a plenitude das nações. Ele fala, multipliquem-se como peixes, em multidão no meio da terra.
uma multidão de nações, ou seja, de gentios, goim, de povos, está apontando para os gentios. Efraim, ele iria crescer tanto que ele não conseguiria estar simplesmente como uma tribo em Israel. Ele te multiplicaria em várias nações. Dessa forma, Deus vai prometendo aos profetas que pegaria Efraim e espalharia no meio dos povos. Então, quando ele espalha no meio dos povos, aí ele vai denunciar. Efraim se mistura entre os povos, entre as nações, mas Deus tinha um plano perfeito para isso. Esse é um mistério muito grande. E aqui eu queria que você compreendesse só um quadro, depois a gente vai para outra parte. Mas olha que interessante. Quando ele cruza as mãos e fala tudo isso, toda essa bênção, você vai ver o seguinte, eu vou deixar algumas referências aqui para você, onde você vai ver o seguinte, deixa eu pegar essa aqui, ó, Gênesis 35, verso 10. Olha o que Deus tinha falado com Jacó lá no passado. E disse Deus, o teu nome é Jacó, não te chamarás mais Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou-lhe Israel. Disse mais o Senhor, eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica-te, uma nação, sim, uma multidão de nações sairá de ti, e reis procederão dos teus lombos. E a ti darei a terra que tenho dado a Abraão e a Isaque e a tua descendência depois de ti. Deus prometeu para Jacó que ele não se tornaria Israel apenas uma nação de Israel. Mas Deus prometeu para ele que ele se tornaria uma multidão de nações. Está me entendendo? Então, Jacó não poderia ser apenas 12 tribos. Jacó deveria ser uma nação, mas também uma multidão de nações. E Deus faz isso como? Usando Efraim. Porque Efraim se tornaria o quê? Uma multidão de nações. A expressão usada ela também é a plenitude das nações. Olha, quando ele fala multipliquem-se como peixes, essa expressão é muito linda. Porque você vê Jesus chegando mais à frente e Jesus começa a pregar e ele chama os seus discípulos, os seus primeiros discípulos eram o quê? Pescadores. Pedro, Tiago, João estão lá pescando. Jesus chama e fala assim, olha, vem me seguir. E eu farei de vocês, aqui ó, Mateus 4,19, Marcos 1,17, eu farei de vocês pescadores de homens. Homens andam aonde? Na terra. Mas pesca é quem? Peixe. Peixes em multidão no meio da terra. Jesus está falando assim, vão pescar homens. Eu farei de vocês pescadores. Pescadores de homens de todas as nações. Vão pescar a plenitude das nações. Vão buscar Efraim de volta. Mas isso é espiritual, isso não tem nada a ver com DNA. Isso não tem a ver com DNA. Isso tem a ver com realidade espiritual no Novo Testamento. Lá no passado, Deus espalha, tinha um propósito legal para que isso ocorresse. Mas aqui hoje, ele está falando que todos aqueles que são da fé são filhos de Abraão. Está aqui em Gálatas 3, verso 8, verso 16. São pela fé. Vão pescar homens que creem. Mateus 28, 19 fala, ide por todo mundo. Ele fala, todo poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, ide por todo mundo. Vão por todo mundo, vão pregar o evangelho, fazer discípulo de todas as nações. Ou seja, plenitude das nações. Vão fazer discípulos, vão pescar homens. Vão lá buscar eles de volta. Mas isso é num plano espiritual, não tem nada a ver com DNA. Esquece isso. Ah, se eu converti é porque eu tenho um DNA lá de Efraim. Tem nada a ver isso. Quem ensina isso é uma pessoa desprovida de entendimento bíblico e espiritual. Tá ok? A Bíblia fala isso claramente. Senão, você que converteu, obrigatoriamente, por ter o mesmo sangue, o seu irmão, sua família toda, era para se converter. E não é o que ocorre, é pela fé. Então, veja bem, aqui tem uma grandeza muito rica, né? Eu coloquei algumas coisas importantes para você compreender sobre essa transição de prioridade, como se diz, de primogenitura. Você tinha lá Rúben. Rúben perdeu a primogenitura, por quê? Você vai conferir aqui, porque ele se deitou com Bila, a concubina de Jacó. Simeão e Levi, eles perderam também o direito de primogenitura, porque eles seriam os próximos na lista. Perderam por quê? Porque ambos, você vai ver aqui em Gênesis 34, ambos cometeram o mesmo erro. Eles, quando a sua irmã Diná
foi abusada, eles entraram em Siquém e, pela sua espada, mataram todo mundo que estava lá, né, traindo a confiança de Jacó. E aí Jacó, que tinham feito uma aliança com aquele povo, Jacó repreende eles duramente, e ele não vai esquecer disso no próximo capítulo, capítulo 49, ele vai repreender todos esses três. Judá também fez algo muito feio, foi o responsável por vender José. Mas mais à frente, você percebe que Judá, ele se redime quando ele se oferece, ele vendeu José, que era o primeiro filho de Raquel, mas o segundo filho de Raquel, Benjamim, quando José promete prender Benjamim, o que Judá faz? Ele se oferece para ficar preso em seu lugar. Então ele se redime ali com esse ato de entrega voluntária. Não, eu estou disposto a ficar no lugar dele. Por isso que Judá vai receber uma bênção que a gente vai entender, está relacionada aos reis que vão começar ali a partir de Davi. Agora, esses dois que ficaram aqui, ó, Manassés, Efraim e Manassés, eles tomam o lugar de Rúben e Simeão. Então Efraim passa a ser o primeiro e Manassés passa a ser o segundo. Então, como Levi e Simeão cometeram a mesma coisa, Levi sequer recebe território, né? Mas o próximo então na lista seria Judá, porque ele se redimiu. Então vamos colocar os três aqui, Efraim, Manassés e Judá. Tudo bem? Dessa forma vai ficar mais fácil para você entender um detalhe. Efraim, lá no tempo, passou o período de Moisés, chega no período de Moisés, no Êxodo ali, você vai observar que entre os 12 espias, só 2 voltam falando coisas boas. Quem são esses 2? São os únicos também que saem do Egito e entram na terra de Canaã, passam por todo o deserto e entram pela sua fidelidade. Josué, ele era da tribo de Efraim, sabia disso? Olha que coisa linda. Josué era da tribo de Efraim. Isso você pode ver aqui em Números. E da tribo de Judá, nós temos o seu companheiro Caleb, também está aqui em Números. Então você tem 2 representantes das 2 principais tribos, que é Efraim e Judá. Josué e Caleb. Outra coisa importante, um dado importante, é que mais à frente as tribos vão se dividir. Vai haver um período em que Saul vai governar Israel por 40 anos, depois Davi vai reinar por 40 anos e depois Salomão reina por 40 anos, dando um total de 120 anos. Mas por causa dos pecados de Salomão, Deus promete rasgar essas tribos, rasgar o reino de Salomão, mas preservar a tribo de Judá e de Benjamim, porque a cidade de Jerusalém estava ali, por amor a Davi, na mão de um descendente de Davi, que seria o Roboão.